CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Oferecimento VIP Rede, conexões digitais, 0800 722 8006. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, hoje a gente fala sobre esse novo padrão de TVs e vídeos que é chamado de 4K. Exatamente, Fernanda. Muda, hein? Olha só, esse é um padrão novo de tecnologia para vídeos, né, principalmente para a parte de televisão, que parece que os fabricantes estão apostando as fichas todas nesse padrão, viu? Estão lançando uma série de câmeras, essa semana lançaram uma série de câmeras, já tinham lançado uma série de televisões também para esse tipo de tecnologia. E agora, então, vamos entender um pouquinho o que muda, né, nessa questão de 4K, né? Então, vamos lá. O 4K é um padrão novo agora de transmissão de televisão, basicamente, ou de imagem, gravação de imagem, que ele, como grande diferença dele, ele tem 4 vezes mais resolução do que o Full HD. Né? Então, para a gente ter uma ideia, na verdade, o 4K é um conjunto faz parte de um conjunto de padrões chamado Ultra High Definition, o UHD. Né? O 4K é um desses padrões. Existe também um outro padrão mais perfeito ainda, que seria o 8K, que ainda está longe ainda para adoção do mercado, mas o 4K já é um padrão que é uma realidade do mercado, né? Ou seja, essa é a situação. Então, o 4K, ele tem, como eu falei, 4 vezes mais resolução do que o Full HD. Então, o Full HD tem 1920 por 1080, seria a resolução em pixels, né? na horizontal e na vertical, e o 4K tem 3840 por 2160 pixels. Veja que é uma quantidade, realmente uma quantidade muito maior, ou seja, então a imagem fica muito mais definida, muito melhor definida a imagem, né? Essa é a situação. É realmente melhor? É melhor realmente. O que acontece é que para você tirar o proveito máximo desse tipo de tecnologia, você tem que ter uma tela muito grande de televisão também, né? Porque uma tela pequena, na verdade, acaba a diferença entre o 4K e o Full HD acaba não aparecendo, né, visualmente essa diferença. Então, essa situação. E aí uma pergunta muito comum que as pessoas fazem já tem conteúdo para esse tipo de padrão? Ou seja, tem para Full HD, né, que é as transmissões de televisão, da Gazeta, tem vídeos que já tem esse padrão Full HD. Mas esse padrão também tem conteúdos, filmes, né, seriados, e tem sim, viu, Fernanda? Há vários fabricantes, vários produtores de conteúdo, como a Amazon, a própria Netflix, o próprio YouTube, já anunciaram que estão fazendo seriados já no formato 4K. E já vão começar, inclusive, a disponibilizar, Netflix, uma locadora de vídeos online muito famosa, já vão começar a partir deste ano a disponibilizar conteúdo de filmes, né, e de seriados em 4K também, né? E aí alguma pergunta fala assim, mas eu preciso então trocar minha TV? Vou agora trocar minha TV agora? Não precisa trocar não, porque todos esses fabricantes, fornecedores de conteúdo que já falaram que vão fazer em 4K, também vão continuar disponibilizando no formato Full HD também. Inclusive, mas para eu assistir o 4K, eu preciso de ter uma televisão de 4K, exatamente. HD, exatamente. 4K. Então eles vão ter as duas versões, né, do mesmo seriado em 4K e em Full HD. Esse é um problema. As televisões hoje de 4K estão, como lembra na época quando lançaram o DVD, caríssimo, das televisões também, estão na ordem de R$10.000 uma televisão. Então é muito caro. Mas isso é uma questão, assim, preço para tecnologia é uma questão simples. Ou seja, vendeu muito, o preço baixa muito, né? Então, ou seja, nessa questão de 4K também, não me assusta esse preço de televisões, porque isso rapidamente, com o volume de vendas, isso rapidamente cai a um patamar aceitável, né, de mercado. Então, na verdade, quem vai comprar essas televisões é aqueles aficionados que gostam de experimentar as novidades logo que elas aparecem. Mas, de maneira geral, o grande público vai adotar essa tecnologia mais para frente, talvez daqui a um ano, daqui a um ano e meio mais ou menos, vão ter televisões já disponíveis nessa tecnologia no dia a dia, né, na situação. Isso é regulamentado pelo Brasil já? Isso já faz parte, é um padrão internacional, não é, de transmissão. Não é, já existe, inclusive tem televisões de 4K sendo vendidas no Brasil. A Sony já está vendendo algumas televisões de 4K no Brasil. Tem câmeras da Sony em 4K e outras câmeras também já sendo vendidas em 4K. Uma pergunta também muito comum, se é compatível com Blu-ray. Completamente compatível com Blu-ray, aqueles discos, né, mais novos de alta resolução, totalmente compatível. Então quem tem uma televisão de 4K vai conseguir assistir seus vídeos em Blu-ray. Então, assim, é uma tecnologia nova, vamos esperar chegar, assim, na verdade vamos ficar, tá no horizonte, né? Tá lá no horizonte, vamos ficar atento a essa tecnologia, porque aparentemente ela vai vingar mesmo e tem muita gente apostando que ela vai dar certo.
Olha, tudo que é para ter melhor definição é bem-vindo. É, mas com tem que certeza. ficar mais barato, né? É, com certeza absoluta também, porque por esse preço é impossível de comprar uma televisão de 10 mil reais, né? Isso aí. Olha, a gente tem uma dúvida do ouvinte Henrique. Ele encaminhou a participação dele, dizendo que ele pretende adquirir um tablet que tenha Wi-Fi e alguns padrões aí muito específicos que o Gilberto vai explicar já já. E aí ele pergunta se o roteador dele aceita o mesmo padrão e se funcionaria. Isso. É o padrão 802. Isso. O que acontece? Obrigado, Henrique, pela participação. Ele pergunta aqui que ele está comprando, tá pensando em comprar um tablet que tem o padrão 802.11 BGN. São 3 padrões de rede sem fio Wi-Fi, né? Mas o roteador que ele tem em casa, que ele foi instalado lá pela operadora, tem só o padrão B e G. E aí ele pergunta se vai ser compatível, né? Porque um tem os 3, outro tem 2. E aí, Henrique, fica tranquilo, porque seu tablet vai funcionar tranquilamente com o seu roteador que você tem em casa. Como o roteador tem só o B e G e seu tablet tem B, G e N, na verdade eles vão negociar na hora que você ligar e conectar um no outro, e vão se conectar provavelmente pelo padrão G, que é o padrão mais rápido e que é compatível entre os dois, o tablet e o roteador. Então fica tranquilo, pode comprar o seu tablet, que ele vai funcionar tranquilamente na sua rede sem fio, na sua casa, né? Bom, respondida a dúvida do ouvinte Henrique, todas as sextas-feiras também a gente vem trazendo uma dica de aplicativo. Isso. E hoje... Hoje, um aplicativo, bom, todo mundo tem pelo menos um pequeno plano de dados no seu celular, né, no seu smartphone. E os planos de dados, normalmente, ele tem uma franquia, que você tem um limite lá de uso. Depois que você ultrapassa esse limite, normalmente isso é muito caro, né, você até pagar o excedente de dados, né, nessas franquias. Então, a dica dessa semana é um aplicativo, ou 2 aplicativos, na verdade, para você controlar o consumo do 3G no seu telefone, né? Ou seja, o aplicativo chama-se, para Android, chama-se Watchdog 3G. É um aplicativo gratuito que você baixa lá da loja do Google Play, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai monitorar tudo que você transmite, tudo que você recebe da internet através da sua rede 3G, que está consumindo sua franquia de dados. Ele vai contabilizando. E você pode registrar lá quando é que começa e quando é que termina a sua fatura, ou seja, normalmente ou dia 5 ou dia 15 de cada mês, depende de cada fatura. E você diz lá para ele quanto você tem de franquia. Ah, eu tenho 50 mega, 100 mega, tenho 200 mega, 300 mega, você diz lá para ele vai contabilizando e ele vai deixando um ícone na barra lá de avisos com uma cor. Se está verde, ainda você está longe, se está amarelo, chegou a 70% do tráfego, se fica vermelho, está a 90% do tráfego. Então você consegue controlar se você está usando muito ou pouco da sua franquia de dados. O aplicativo é completamente gratuito, né? Ou seja, e ele monitora tanto a parte de 3G, como também a parte de Wi-Fi, do tráfego de Wi-Fi também. Já testou? Né? Eu uso direto no meu aparelho. É excelente, funciona perfeitamente no meu aparelho. Ele é levinho, não pesa no tráfego, assim, na carga, né, do celular, não gasta bateria. É excelente, realmente eu recomendo, muito tranquilo, não dá problema, não tem bug, muito, muito bom. E para quem tem iPhone, né, esse é para Android, né, o Watchdog 3G. Para quem tem iPhone, tem um aplicativo muito parecido com esse, chamado DataWiz, que também é gratuito, instala no smartphone lá da Apple e pode monitorar também tranquilamente os seus dados lá de 3G. Funciona também sem problema nenhum. Olha, a gente já tem aqui uma pergunta de ouvinte, ainda vamos falar também dos destaques da semana. O Fernando, ele pergunta o seguinte, sobre Facebook, se ele consegue ficar invisível no Facebook. Ele diz que nessa quaresma ele quer se desintoxicar do Face. E aí ele diz o seguinte, ele quer se desligar, mas não quer se deletar. E ele disse que ele também, porque ele tem muitas fotos e informações lá no ambiente dele. Só que ele é moderador e administrador de grupos. Ele pergunta se ele perde o cargo ou se ele ficando de stand-by é possível permanecer ainda com essas funções. Então, obrigado, Fernando, aí pela participação. Você pode sim. Na verdade, se você quer ficar, assim, mesmo ausente do Facebook, você tem lá na opção lá de chat, a opção de opções avançadas, e você pode ficar offline. Então você vai lá naquela barrinha lateral, né, do Facebook, clica lá na engrenagemzinha, tem engrenagem, aí tem opções, configurações avançadas, tem lá colocar offline. Então, quem tiver no Facebook não vai saber que você está online. Então, você não precisa, pode continuar com suas funções de moderador, inclusive você pode continuar lendo, se você quiser, o Facebook, mas as pessoas não vão saber que você está online. Ninguém vai conseguir te chamar para chat, nem nada disso. E você fica à vontade lá, tranquilo na sua Semana Santa aí, para poder, né, relaxar e descansar sem ficar sendo chamado ou perturbado por os seus amigos, seus colegas que estão lá. Olha, tem mais um ouvinte aqui, é o Roberto. E ele pergunta se o padrão 4K, que a gente comentava agora há pouco, ele é compatível com o sistema DTV.
O DTV é o sistema digital que é o Full HD. Na verdade, provavelmente nesse tipo de transmissão a gente vai ter uma outra forma de transmissão de TV também, que não é DTV. DTV é o sistema de TV digital que a gente usa no Brasil aqui também, né? Ele deve ser, como ele tem uma certa característica, para o 4G a gente vai ter uma outra forma de transmissão para TV aberta. Para TV para cabo, isso já é mais fácil, por isso que as operadoras já estão se preparando para adequar isso. O Chesco ele mandou uma mensagem aqui para a gente agora aqui, lembrando bem que o Galaxy S5, que acabou de ser lançado na semana passada, já grava em 4K, né? Ele já é um smartphone que já grava em 4K. Então veja que está muito próximo da gente, né? Ou seja, o celular que vai ser lançado agora em abril, já vai estar disponível em abril, já grava em 4K isso tranquilamente. Então é mais rápido do que a gente imagina, vai estar dentro da nossa casa esse tipo de tecnologia. Ok. Bom, e os fatos que marcaram a semana, o inventor do Bitcoin apareceu? Viu? A gente falou isso do Bitcoin na semana passada, exatamente, na semana passada, uma jornalista, a chamada Lara Goodman, do Newsweek, descobriu a localização do Satoshi Nakamoto. Ela fez uma pesquisa de meses procurando, rastreando, né, os passos dele e acabou descobrindo que ele mora nos Estados Unidos. É um senhor de 64 anos que foi nascido no Japão e naturalizado norte-americano. Tem gostos muito peculiares, gosta de colecionar trenzinhos, né, em casa. E ele, assim, na hora da abordagem, né, da entrevista lá, ele falou que não, que ele até fez, mas ele não tem mais nenhum tipo de ligação, passou a tecnologia para outras pessoas e não quis se envolver lá nessa questão do Bitcoin, né? Parece que ele já trabalhou em várias empresas que prestavam serviço para o governo e já inclusive faz trabalhos hoje para empresas do Serviço Secreto Americano, né? Então ele está envolvido em algumas coisas, talvez por isso que ele não queira aparecer muito, né, nessa situação. Então tem essa situação, ele recusou a responder várias perguntas sobre Bitcoin, né, mas tudo funcionou. Sim, ele realmente reconheceu que ele era um dos pais da tecnologia. Então, a gente falou dele semana passada, ele apareceu aí. E você sabe que essa semana também eu estava lendo uma notícia na Folha de São Paulo que falava também sobre o Bitcoin, que é um programador brasileiro de 30 e poucos anos que colocou à venda um apartamento que ele tem em São Paulo de 3 quartos por $250 mil. Só que ele só aceita Bitcoin. Isso, eu vi essa matéria, exatamente. Ele mora em Nova York já há 6 anos e diz que só aceita receber no valor da moeda do Bitcoin lá, né? O que daria cerca de 450 Bitcoins na cotação lá da semana, né? A exigência, é claro, vai limitar o número de interessados. Com certeza. E ele disse que quase fechou um negócio com um comprador do Brasil. Olha. E tá lá, tá à venda, né? Quem quiser acessar aí a informação, o Jornal Folha de São Paulo deu que a moeda realmente ela é usada por muitos. Na verdade hoje tem diariamente é negociado em torno de 500 milhões de bitcoins, desculpa, milhões de dólares convertido em Bitcoin todo dia. Então, ou seja, é uma moeda que tem um movimento grande no mundo, né? Ou seja, então os governos começam a olhar com uma certa prudência, né, para o que vai acontecer com essa moeda também, né? Muito bem. Bom, essa semana também saiu uma notícia da Anatel falando que o uso de celular pirata pode render multa de até 3 milhões, né? Ou seja, de 100, né, reais até 3 milhões de reais o uso de celular pirata. O que é celular pirata? Vamos explicar aqui. Todo aparelho que é vendido aqui no Brasil, ele tem que ter a aprovação da Anatel. Então, ou seja, o que é isso? Por exemplo, teclados sem fio, mouses, microfones sem fio, modems, roteadores, celulares, todo esse tipo de aparelho, inclusive smartphones, tem que ter aprovação, né, homologação da Anatel com o selo da Anatel. Se ele não tem esse selo, ele é teoricamente um aparelho que é pirata, né? Ele é ilegal para ser vendido no Brasil. Então a Anatel colocou aqui agora claramente uma nota dizendo que isso é passível de multa e se alguém usar esse tipo de equipamento que não foi homologado aqui no Brasil, pode ser sim multado. Eu, inclusive, ontem tive contato com uma pessoa que recebeu uma multa, né, por usar uma babá eletrônica, essa babá de neném, né, que você monitora o neném à distância, sem estar homologada na Anatel. Ele trouxe dos Estados Unidos e supostamente a Anatel foi até a casa dele e Como falou... é que flagra isso? Porque estava interferindo numa antena de uma operadora de celular. O aparelho estava interferindo na antena de operador de celular. Uma babá eletrônica? Exatamente. Aí a Anatel fez uma busca no local e descobriu, eles têm uma série de equipamentos sensíveis que localiza onde está a fonte de interferência, e foi bateu na casa do consumidor e quase que multou.
do consumidor. Então veja que eles estão agora atentos a isso realmente, essa situação. Mas isso se aplica, por exemplo, àqueles celulares Xing-Ling, chineses? com certeza absoluta, todos esses celulares, né? Inclusive eles não vão poder ser, a partir desse ano agora, não vão poder ser nem habilitados. Um aparelho daquele você não consegue habilitar mais nas operadoras porque O não da tem o Babá foi selo da multado TEL. em quanto? Não, ele não foi multado, ele foi quase multado. Foi notificado. Foi notificado, exatamente. Ele não chegou a ser multado, não, né? E como é que a gente, por exemplo, comprando na internet, vai descobrir se tem ou não autorização para... Na verdade, você tem que, só olhando o aparelho por trás, porque atrás sempre tem. Se você olhar no notebook, embaixo do notebook tem o logotipo da Anatel e tem um número, que é o número de aprovação, de homologação daquele Mas quem compra equipamento na da internet Anatel. não tem como ver isso. Tem que comprar de uma vendedor fonte, vai ter que garantir garantir que tem o selo da Anatel. Exatamente. Meu Deus. Então, é bom ficar de olho nisso, né? Isso aí. Né? Facebook, um novo Facebook, visual. novo visual, exatamente. Finalmente, né, depois de um ano de muitas discussões, voltou e agora parece que vai ter realmente um novo visual. A partir desses meses agora vão começar as pessoas começarem a ter isso aqui. E o design se assemelha muito ao aplicativo que tem no smartphone. Daquele aplicativo que tem no smartphone, vai ser muito parecido, até para o usuário não sentir muita diferença. Né? Ele ficou uma interface mais clean, mais simples, fotos maiores, a fonte também mudou um pouquinho, tem uma barra de pesquisa em cima também. Parece que vai ficar mais light, né, a visual do Facebook. Novo vírus para computador, que se espalha da mesma forma que a gripe. Olha que interessante. O vírus que não infecta o computador, ele infecta o roteador do Wi-Fi e através do roteador Wi-Fi ele começa a infectar todos os outros computadores que estão em volta, inclusive monitorando o tráfego de quem usa, né? O interessante do vírus é que ele identifica quando tem um tráfego criptografado, tipo tráfego de banco, ele não olha. Mas quando é um tráfego, por exemplo, que não é criptografado, tipo navegação na internet ou muitos e-mails, ele vai lá e monitora o que está acontecendo na sua conta. Então, cuidado com essa situação. Como é que fica livre disso? Cuidado com as redes sem fio que você se conecta e principalmente com as redes sem fio de lugares públicos, né, que você se conecta também, né? E por último, usuários de Windows XP, acabou o suporte do Windows XP, a Microsoft falou que não vai mais atualizar o Windows XP. A partir de agora, do dia 8 de abril, vão começar a receber, 8 de março, na verdade, vão começar a receber avisos, dizendo que está na hora dele trocar para um sistema mais novo, ou Windows 7 ou Windows 8. E a Microsoft, para facilitar a vida dos usuários, lançou uma ferramenta gratuita chamada PC Mover Express. É uma ferramenta que ajuda o usuário a transferir seus dados do Windows XP para o Windows 7, 8 ou 8.1. Então a Microsoft Mas lançou. tem que comprar a versão Não, 7. assim, a versão nova sim, né? O 7, o 8, 8.1. Essa ferramenta ajuda, ela é gratuita, mas ela ajuda só a migrar, né? Ou seja, tirar a sua configuração toda que tinha no XP e levar para o Windows 7, 8, 8.1. Né? Legal. Quem quiser, chama-se. O site é Quem tem o Windows XP, a própria Microsoft te atualiza para o 7. Não. Você tem que comprar o 7. Comprar a versão 7. Tem que comprar a versão 7 ou 8, Ou 8.1. Exatamente. Já tem até 9, não tem? Não, Tem até 9, 8.1. 8.1, exatamente. E aí o site, quem quiser mais informações, é www.windowsxp, tudo junto.com. Aí nesse site tem esse aplicativo gratuito da própria Microsoft, que vai ajudar os usuários a migrar do Windows XP para o 7, 8 ou 8.1. Olha, a gente falava há pouco de Facebook, né? E a gente tem, aqui no Brasil pelo menos, né, muita liberdade, né, em relação a esse mundo virtual, né? Posta-se tudo, publica-se tudo, verdade. né? E muitas das vezes é uma ferramenta aí de liberdade mesmo, de expressão, né? Só que lá na Turquia, o primeiro-ministro turco, ele disse que após as eleições de março, agora dia 30, ele tende sim a proibir o uso do YouTube e do Facebook por Olha lá. só. Entendeu? E ele que está envolvido num super escândalo político-financeiro, envolvido, acusado de corrupção. Ele diz que passada a eleição, ele pretende proibir. E diz que se ele perder, se o grupo político dele perder, inclusive ele nem mais para política ele entra. Mas se ele ganhar, ele vai proibir o YouTube. Está sendo e o Facebook, um comportamento mais ou menos que recorrente de todos os ditadores ou esses totalitários, governos totalitários que assumem o poder. A primeira coisa que ele limita é a questão da internet, né? Tanto de acesso foi através externo, das interno. redes sociais, do Face e do YouTube, Isso. que podemos dizer, os revolucionários estavam divulgando as conversas telefônicas que indicavam a corrupção entre os políticos e Exatamente. empresários. Então, ou seja, é uma ferramenta É um absurdo. é uma ferramenta de movimento, de engajamento social muito grande, e aí é isso que qualquer governo totalitário não quer que faça. Então vai lá e vai limitar essa liberdade, né?
Muito bem. Gilberto, muito obrigada, viu? Lembrando que amanhã, Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns às mulheres, aqui várias mulheres aqui no estúdio, você, Fernanda, as Estaremos mulheres que estão todas ouvindo. aqui amanhã, numa É. apresentação especial do Muito programa bem. no Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a vocês, as mulheres, mães, vovós, titias, esposas, né? Pelo seu dia, né? Muitas felicidades. Que vocês fazem a nossa vida bem melhor. Obrigada. A gente estende aqui a comemoração a todas vocês que estão nos ouvindo também nesta manhã de sexta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher, mas eu te espero aqui amanhã ao vivo, hein? Na nossa programação também de sábado, que é especial e dedicada a você, mulher. Gilberto, até sexta que vem, todas as dúvidas, sugestões e tudo que o Gilberto disse também, você pode encontrar já já em nossa página na internet, cbnvitoria.com.br. E pode encaminhar a sua participação para sexta que vem no cbntecnologia@gmail.com. Isso aí. Lembrando também, quem quiser também, tem meu site, gilberto.sudré.com.br. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a vocês, os nossos ouvintes. Obrigado pelas participações e até a próxima sexta. Até a próxima sexta.